Fala pessoal, mais um vídeo aí pro canal. Pessoal, eu acabei de receber esse pedido aqui da Souza Cruz. Deu com esses dois quebrados aqui de 5, mais esses isqueiros aqui. Tinha um pouco mais aqui em cima, mas eu já repus porque eu tava sem. Deu 1.893. Por que eu pedi esse valor? Eu ainda tenho um pouco de cigarro da Souza Cruz lá no meu estoque, mas vai ter um aumento a partir de amanhã. Tá até aqui na tabela deles. Aqui ó, a partir do dia 29/8 vai aumentar. Vai aumentar em torno de 25 centavos para cada carteira. Mesmo eu já tendo um pouco lá no meu estoque, eu resolvi pedir um pouco mais para pegar esse valor antes do aumento, tá? Muita gente pergunta se cigarro dá lucro. Pessoal, eu tive que parar para atender, a loja tá aberta. Tá um tempo meio rancento aqui em Campo Grande, chove, não chove, e aí sai sol e fica nublado, e no fim das contas não acontece nada. Enfim, muita gente se questiona se o cigarro brasileiro, ele dá lucro. Lucro em si, tive que parar para atender de novo, pessoal. Lucro alto, bom, ele não dá. Mas também você não deixa de perder. Você ganha ali seus 10, 15 centavos. Eu mesmo, por exemplo, uso esses 10, 15 centavos que eu ganho em cada carteira e reverto em cada sacola que eu tenho que comprar, por exemplo. Né? Eu já tiro ali dos 10, 15 centavos do cigarro. Eu vendo muito cigarro, gente. Às vezes tem dia que eu vendo o pacote fechado, 5, 6 pacotes por dia de cigarro fechado. E tem dias que eu vendo mais carteira solta. Mas desde quando eu comecei a trabalhar com cigarro nacional, eu nunca deixei de vender uma carteira pelo menos ao dia. E o cigarro, gente, ele é um atrativo, né, para o cliente. Porque às vezes a pessoa vem... Pessoal, não liga não, mesmo com esse tempo de não caga e não sai da moita, mas ainda assim, graças a Deus, tô vendendo, então o sabadão é correria, assim mesmo. Então, gente, o cigarro, ele acaba que se torna um atrativo. Quando eu comecei a trabalhar com cigarro, antes um pouco de eu começar a trabalhar, as pessoas vinham e falavam assim, ah, você tem cigarro brasileiro? Né? E eu falava, não, não tenho. Ah, então deixa, eu ia pegar uma coca e o cigarro. E acabava perdendo a coca e o cigarro. E aí eu comecei a ir atrás para colocar o cigarro brasileiro. Eu liguei para a Souza Cruz, porque a Souza Cruz é pelo telefone. O da Marlboro, que é o Philip Morris, quando eu fiz o cadastro, não sei se mudou, mas quando eu fiz o cadastro, você entra lá no site, você vai lá no rodapé do site, no Fale Conosco, aí você manda uma mensagem explicando que você tem comércio, que você quer revender os produtos, e aí eles te direcionam para o representante da região, no caso, para o vendedor, né? E aí eles entram em contato com você e já faz o cadastro. O da Philip Morris, você já começa, pelo menos aqui em Campo Grande, você já começa comprando com eles com um boleto. O da Souza Cruz, quando eu comecei, não tinha boleto. Você não começava já com boleto, não sei como tá hoje. Mas pelo menos as 4 primeiras compras que eu fazia, era somente no dinheiro. Aí depois o vendedor solicitou boleto para mim. E na época em que eu comecei, então quando eu comecei, você não tinha a opção, por exemplo, de pegar meio pacote. Esse aqui, por exemplo, ele é o meio pacote do antigo Free, né, o cinza. E aí eu peguei esses dois aqui de metade, que é o Hotmans Citrus, que aí vinham os isqueiros da Bic, que dava um desconto e ficava mais em conta o isqueiro, você pegando metade de cada. Só que quando eu comecei, você só podia pegar o pacote fechado, gente. Então, quando eu comecei com pouco. E é a dica que eu deixo para vocês. Vejam na sua região quais são os cigarros que mais vendem e pega um pouquinho de cada. Hoje que você tem a opção de conseguir pegar meio pacote, você pode pegar meio pacote de Hotmans, aí você pega meio pacote de Calton, que sai, isso daí não tem erro. Você pega o Lucky Strike de sabor, que também sai, não tem erro. Eu, por exemplo, o que eu menos vendo é esse daqui. Eu só pego um pacote dele porque eu tenho uma cliente que vem quando chega e ela já leva o pacote inteiro. Então é só pra ela que eu vendo esse cigarro. Então eu só preciso de um pacote. Se ela falar assim, olha, pega 2, aí eu peço 2. Agora os outros é mais diversificado. Então, gente, hoje eu consigo diversificar mais. Só que quando eu comecei pegando
eu não pegava nenhum pacote de todos. Eu pegava um pacote de Hotmans, eu pegava um pacote de Calton, eu pegava 2 pacotes de Luxtrike, que já dava o pedido mínimo. Eu pedia o mínimo, se eu não me engano, eu acho que quando eu comecei, o mínimo era acho que R$200 ou 250. Então eu fiz os 4 primeiros pedidos só com o mínimo. Aí quando liberou o boleto, aí eu fui aumentando, porque daí também foi aumentando a minha procura. Então você que está pensando em abrir sua conveniência ou começar a colocar cigarro brasileiro, comecem com pouco, gente. Pesquisem, veja quais os produtos que mais saem na sua região. Por quê? Porque tudo isso você tem que levar em consideração quando você vai abrir uma conveniência. Você tem que saber pelo menos qual é a cerveja que mais o seu bairro, se você vai abrir no seu bairro, qual é a cerveja que mais o seu bairro consome, sabe? Qual é a cerveja que o público mais anda com ela na mão. Então tudo isso você tem que dar uma pesquisada antes para saber. A mesma coisa com o McDonald's, gente. O McDonald's vai abrir uma franquia. Ele estuda tudo. Ele estuda se a franquia onde vai estar localizada vai ser de fácil acesso para as pessoas, qual é o poder aquisitivo de compra daquelas pessoas, qual é o ticket médio de gasto daquelas pessoas. Então tudo isso, e para conveniência é a mesma coisa, entendeu? Não existe um segredo maior para você abrir uma conveniência ou algo que, meu Deus, só em curso eu vou aprender, sabe? A pessoa quer vender o curso lá de como montar a conveniência dela, beleza, é um problema dela. Mas assim, não existe um segredo absoluto que você só vai descobrir comprando um curso. Hoje no YouTube você aprende tanta coisa, eu aprendo tanta coisa vendo vídeos no YouTube, até sobre conveniência mesmo, ou sobre editar um vídeo. O que você precisa ter para abrir conveniência, além de você ter pelo menos um investimento para começar, é responsabilidade com o seu dinheiro. Você precisa saber para onde vai o seu dinheiro. Muito vendedor às vezes vai chegar para você e vai te oferecer um produto que você nem tem certeza se tem saída na sua região, como já fizeram muitas vezes comigo, e falar, pode comprar que vai vender. E eu, idiota, ia lá e comprava 5 caixas e não vendia. Hoje a pessoa fala, isso daqui é novidade, ok, eu quero só uma caixa. Não, mas vai vender. Não, eu quero só uma caixa, eu vou testar antes. Então hoje eu só peço uma caixa, eu testo. Teve um vídeo que eu fiz pra vocês que eu pedi um pack de Spaten. E aí eu vendi, saiu legal, só que daí eu pedi mais, mas aí não veio, porque acho que tá em falta. Mas eu sempre peço uma caixa quando é novidade. E aí se eu vejo que a saída está sendo positiva, aí eu aumento para 2. Ah, vendi as 2. Aí eu vou aumentando para 3. Mas óbvio, tem cervejas que saem muito, né? Por exemplo, eu não vendo Bavária aqui na região onde eu tô. Mas tem muitas regiões aqui de Campo Grande que Bavária é uma das cervejas mais consumidas. Então você tem que saber o que de fato sai na sua região. E o seu público, os seus clientes, eles vão te ajudar a te direcionar para onde você ir, porque eles vão começar a procurar, e aí vai acender a lâmpadazinha lá, eu tenho que ir atrás disso. Hoje, por exemplo, eu nunca tive procura de cera líquida aqui, e aí eu comecei a ter, então quer dizer, já vou começar a pesquisar, ver se eu pego, se eu acho um fornecedor, ou se eu compro no atacado. A mesma coisa foi quando eu comecei com as bebidas. Eu não comecei com tudo isso de bebida quente, eu comecei com 2 garrafas de cada. E aí eu fui aumentando conforme a demanda da procura. E eu fui indo atrás de fornecedor. Outra dica que eu deixo para vocês, como que eu achava fornecedor? Às vezes eu tava passando na frente do mercado e eu via o caminhão ou o carro da empresa lá entregando. Aí o que eu fazia? Para não ser tão invasiva e muito indiscreta, de já chegar perguntando quem é que fornece isso daí para você, eu ia comprar uma água. Eu entrava, comprava uma água, dava uma olhada de canto de olho, pegava o nome da empresa, pagava, entrava no carro. A primeira coisa que eu fazia, eu ia no Google e pesquisava, empresa tal. Aí eu pegava, entrava em contato, falava, olha, eu tenho um comércio em tal lugar, eu tenho interesse em revender os produtos de vocês, como que eu faço? Ah, sim, deixa eu mandar um vendedor aí. Outra coisa que eu faço até hoje também é quando eu não acho... quando eu não vejo a empresa indo no mercado, coisa e tal, eu entro na própria marca do Instagram, né? Eu vou lá no Instagram da marca, mando uma mensagem e falo, olha, eu tenho comércio em tal lugar, como que eu faço para revender os produtos de vocês? Hoje tá muito mais fácil você achar fornecedor, então você não precisa ficar, tipo, se descabelando, falando, meu Deus, como que eu faço para encontrar? Eu, por exemplo, eu tô procurando Bali.
né? E aqui eu entrei no Instagram da Bali e mandei mensagem para eles. Eles me responderam: olha, a gente não tem um distribuidor, um representante aí em Campo Grande, a não ser o Grupo Atacado. Então é um mercado atacadão e é só eles que revendem Bali. Então se eu quiser comprar Bali, eu tenho que ir lá no atacadista e pegar só deles, porque não tem uma outra distribuidora aqui que forneça Bali. É dessa forma que eu faço quando eu quero achar um fornecedor, gente. Ainda assim, ainda tá com alguns buracos lá, que saiu algumas coisas hoje, porque como o tempo tá meio virado, a saída de bebida destilada, ela aumenta um pouco mais do que a cerveja. Então, ali os vinhos também, esse vinho Voquico, ele é um coquetel, na verdade, mas ele é bem barato para você comprar e tem um preço bom para você revender também, e ele é 3 litros, né? Então, a gurizada acaba pegando mesmo para tomar. O pedido dele, por exemplo, ele é quinzenal, então eu faço, depois de 15 dias eu recebo. Eu tô até esperando que eu tenho que receber um pouco mais de 3 litros, porque já vai acabar. Eu tenho bastante desses de 880 e vai chegar também o de 1,5 litro dele. Meu cachorro aqui não se preocupa com nada, né? Não tem boleto pra pagar, só curiando a vida dos outros. Gente, parei aqui pra atender porque deu um movimentinho agora. Tem um senhor mesmo que vem aqui, ele é meu cliente desde quando eu comecei. Ele pega muito produto de mercearia. E a esposa dele, ela não cozinha nem nada porque ela já tá bem de idade. E aí toda vez que ele vai fazer alguma coisa na cozinha e ele tá na dúvida, ele vem aqui e pergunta pra mim. Agora minha mãe tava perguntando se ele podia passar margarina na forma porque ele tá fazendo pão. Aí eu falei pra ele passar um pouquinho de farinha de trigo também, que fica mais fácil de sair. Mas é umas perguntas assim, tipo, eu sempre ajudo ele em coisa de cozinha, porque ele sempre vem tirar dúvida. Mas você vai receber perguntas de tudo quanto é tipo, gente. Até por que a minha internet do celular parou de funcionar. É nesse nível aí, mais ou menos. Mas tem coisas que são engraçadas. Então, gente, voltando. Tudo eu comecei com pouco, sabe? Eu comecei com um pouco, colocando um pouco de cada coisa. E aí, conforme as pessoas iam vindo procurando, eu ia colocando. Às vezes eu colocava uma lata de leite condensado. Eu vendia aquela lata, daí eu ia e comprava 2 latas. Aí 3 latas. Então eu sempre fui fazendo assim, um passo de cada vez. Eu nunca fui muito... Eu sempre pensei bastante na hora de fazer as coisas pra não me arrepender depois. E ainda assim já fiz muitas coisas sem pensar, como comprar alguns produtos que o vendedor falava que certeza que ia vender por impulso e me ferrar. Então hoje eu faço com um pouco mais de cautela. Então, gente, parei de novo pra atender, deu uma filinha aqui, acabou de chegar mais uma pessoa. Mas enfim, essas são as minhas dicas de hoje. Se você quer começar uma conveniência, se você já tem uma conveniência, vai colocando as coisas aos poucos, como eu falei, conforme vai tendo procura. Seja consciente com o seu dinheiro, responsável. Quando eu comecei, eu já mostrei pra vocês lá no primeiro vídeo, eu sempre falei, eu não tinha essas coisas todas. Eu fui conseguindo e aumentando com o tempo. Então hoje eu tenho um pouquinho mais de coisas, né? Mas eu comecei sempre não colocando os pés pelas mãos. Use o seu dinheiro consciente, sabe? Comece fazendo o necessário, depois você faz o possível, e aí quando você estiver lá na frente já tá fazendo até o impossível, beleza? Vou voltar a trabalhar, daqui a pouco eu tenho que ir até no mercado porque vai faltar leite, só tem 3 caixinhas ali, então vou correr, sabadão, vamos que vamos. Se você gostou do vídeo, comente aí embaixo. Ativa o sininho para você receber a notificação sempre que esse vídeo for postado. Se inscreva no canal, beleza? Se der mais tarde eu faço outro vídeo. Fui, pessoal. Valeu!